Bom dia, nono A! Neste bimestre, vamos ter um formato diferente aqui das explicações, ok? Então, agora vocês vão ver minhas mãos e a apostila e acompanhar de forma mais dinâmica na apostila de vocês, combinado? Como alguns alunos me pediram para fazer a correção dos exercícios em vídeo, que fica mais fácil, eu vou usar desta forma, ok? Então vamos lá, o início do nosso quarto bimestre, módulo 14, regiões polares, o Ártico. Então a primeira informação que eu coloco aí para vocês é relembrando lá na nossa infância que o Ártico é o famoso Polo Norte, que na nossa infância acreditávamos que era a terra do Papai Noel. Lembram disso? Então não se esqueçam, ok? E o que tem de tão diferente assim com essa região do nosso planeta que é o Ártico? Ele não é considerado um continente. Por que será que ele não é considerado um continente? Porque ele é formado apenas por gelo. Então, é um oceano, ele é considerado um oceano congelado. Ok? O oceano não, o mar, né, gente? Um mar congelado, então ele não tem porção terrestre. Por isso, o Ártico não é considerado um continente, ok? Sim, uma região. Então, a primeira imagem aí para vocês são essas 4 imagens, onde mostra aqui a navegação numa região bastante gelada. Aqui, provavelmente são hotéis em regiões polares. Aqui, o famoso urso da Coca-Cola. Brincadeira, são os ursos brancos. E aqui, uma população, a imagem de uma população considerada a população aí do Ártico. Lembrando que a população do Ártico, ela não é do território, e sim do extremo norte de alguns países, o que é considerado a população ártica, tá bom? Então, a região do Ártico, ela fica aqui, olha, no extremo norte, na região polar. A região norte de alguns países, alguns territórios, né, desses continentes aqui do hemisfério norte, também são consideradas regiões do Ártico. Então aqui, ó, o norte da Rússia, o extremo norte do continente europeu, a Groenlândia, que é um território dinamarquês, e aqui o extremo norte do Canadá. Essas regiões são consideradas a região do Ártico, ok? Então, o Ártico ele faz limite aí com os continentes europeu, asiático e americano, a América do Norte aí no caso. Tudo bem? Em relação a isso? Continuando. Então, em relação aos aspectos naturais. Nós temos, deixa eu vir aqui, em relação aos aspectos, me perdi aqui na apostila, aqui tá os naturais. Em relação aos aspectos naturais, a gente tem a presença de 2 climas predominantes nessa região do Ártico, que é o clima polar, frio, muito frio, com temperaturas negativas ao longo do ano todo, né? Com verões com uma incidência maior de raios solares, mas que não é o suficiente aí para o derretimento total dessa calota polar. E também considerado clima subpolar. O que seria o subpolar? É o clima mais próximo das regiões aqui temperadas, ou seja, regiões que apresentam um verão com maior incidência de raios solares e acontece um maior degelo. Então, as regiões têm uma maior incidência de raios solares, acontece o degelo
então tem a presença aí de uma vegetação que nós já conhecemos, que é a famosa tundra. Quem é a tundra? É uma vegetação rasteira, típica das regiões muito frias. Muito frias. Então, uma vegetação composta por musgos e vegetação de pequena proporção aí, que acontece nas regiões geladas num período mais quente. Quando eu falo num período mais quente, com frio menos intenso, continuamos falando de temperaturas negativas. No entanto, são temperaturas negativas mais próximas do zero, ok? Não tão frias, menos 30, menos 40 graus, que é o frio extremo, ok? Então, continuando. A fauna, então os animais, as espécies das regiões polares, ela é limitada. O que isso significa em comparação com outras regiões do nosso planeta? Então, regiões de clima temperado, regiões de climas tropicais, a fauna, então as espécies presentes nesse clima, nessa zona térmica, ela é em menor quantidade, tanto em espécies de animais quanto em espécies vegetais, tá bom? Então aí podemos colocar como espécies animais baleias, os ursos, alguns pequenos mamíferos adaptados a esse clima, a essa característica climática, e espécies vegetais, espécies do bioma da tundra, então de pequenas proporções que surgem no período de degelo, ou os pinheiros, né? Que são espécies que aguentam baixíssimas temperaturas, características físicas inóspitas, que significa que é muito extremo, tá bom? Aspectos humanos. Então, quando falamos da população, dos aspectos humanos aí da região do Ártico, podemos dizer que existe uma população do Ártico, só que essa população, ela não é específica da região da calota polar aqui. São populações presentes ao norte desses países já citados, que são populações restritas e que são adaptadas aí a essas características climáticas muito específicas, no caso, o extremo frio. E quais são essas populações? Temos uma população específica do Alasca, aqui ó, no extremo norte do continente americano, né, que é um território dos Estados Unidos, que são os Inuits, a população de Inuits. São povos, um grupo populacional adaptado a essas características, os famosos esquimós, né? Na Noruega, Suécia, Finlândia e Rússia, essa região aqui extrema do continente asiático e europeu, temos a presença dos lapões. Lapões também é uma população adaptada a essas características extremas. E no caso especificamente da Rússia, na Ásia, né, temos os samoiedas, que é um outro grupo populacional presentes aí, que podemos considerar como população do Ártico, ok? Aspectos ambientais. Então, quando nós falamos da característica física e do que está acontecendo aí nessas características gerais. Então, o Ártico é uma área oceânica cercada por continentes, diferente dos continentes, que é uma área sólida, uma porção territorial, né, cercada por oceano, aqui é o oposto.
Então, uma área oceânica cercada por continentes. A espessura dessa camada de gelo que compõe esse território, ela gira em torno de 5 metros de espessura de gelo. Ou seja, não é tão extensa assim, certo? E sendo que esses 5 metros da espessura do gelo, em alguns períodos do ano, no caso que tem maior incidência de raios solares, ou seja, num período mais quente, no verão, 70% de todo esse gelo, ele derrete. Ou seja, tem uma oscilação aí, né, da quantidade de gelo. Então, no período de inverno mais extremo, a calota, né, a porção aí do Ártico ela é maior, e no período de verão, com temperaturas negativas, no entanto, mais próximos a zero, ou seja, mais quentes, essa calota de gelo ela reduz a sua proporção em cerca de 70%, ou seja, bastante coisa, né? E a extensão? A extensão tem diminuído drasticamente no último ano. Então, tem um gráfico aqui, olha, que é na página 207, que ele mostra a quantidade, o desenvolvimento aí da extensão da cobertura de gelo ao longo dos anos. Então, em 1950, olha qual era a extensão. E 2050, a perspectiva é para que essa queda seja ainda maior. Então, foi o que nós conversamos em aula hoje, que as características e mudanças aí climáticas, elas têm atingido diretamente as características físicas naturais no nosso planeta e principalmente essa camada de gelo, esse território, certo? Na página 208, temos um mapa. Esse mapa mostra a questão da navegação. Esse quesito nós vamos chamar de aspectos geopolíticos. Por que geopolíticos? Porque quando nós falamos da porção do Ártico, né? Ah, mas não é um continente. Qual é o interesse de outros países ou interesse político, né? De outros países em relação a essa região? Ela não é uma porção continental. No entanto, ela está no meio de regiões muito importantes economicamente. Então, existe um interesse aqui, principalmente em relação à navegação, né? Então, quando falamos em relação à navegação, já estudamos que a questão do comércio, do transporte, é um interesse econômico e político. Político porque interfere na questão aí de desenvolvimento ou não dos territórios, né? Principalmente se tratando aqui de países e continentes desenvolvidos, ricos, que iniciaram seu processo de desenvolvimento lá no passado. Então, o que facilita, né, a questão do transporte, a rapidez no transporte, a entrada ou a saída de mercadorias é um ponto político e econômico e de interesse de todos, ok? Então, por isso que o Ártico tem esse aspecto geopolítico, ou seja, muitos países poderosos interessadíssimos nessa região para explorar principalmente novas rotas marítimas, tá bom? Então, uma informação que tem aí para vocês. Até pouco tempo, o Ártico era uma área com pouca disputa geopolítica, até os países interessados descobrirem ali que ali facilitaria, né, a questão econômica deles. Muitas nações, mesmo não fazendo fronteira com a região, têm interesse em explorar a região como rota de navegação. Então, um exemplo aí é a China. A China não faz fronteira com essa região, no entanto, ela tem muito interesse. Por quê? Porque a China hoje ela é um território que tem grandes relações econômicas com o mundo todo,
né? E ela exporta muitos produtos. A base da economia chinesa é a exportação de seus produtos. Então, o que acontece? Essa região é de um interesse intenso para o território chinês, mesmo ele não tendo fronteira com esse território. Por quê? Facilita a exportação. Consequentemente, ele consegue exportar mais. Se ele exporta mais, o lucro é maior, ok? Então, é interesse. Em 1982, foi criado a ZEE, que é Zona Econômica Exclusiva. Então, o que é essa ZEE? Que é ZEE. O que é essa Zona Econômica Exclusiva? Os estados, os países aqui litorâneos, que tem o limite próximo à região ártica, eles tiveram o direito de estender o seu território, né, sua área de influência, cerca de 200 milhas para dentro do oceano. Então, cada território, vamos pegar o exemplo do Brasil. O território brasileiro, continente, ok. Quando falamos de território como um todo, adentrando ao oceano, cerca aí de 200 quilômetros faz parte ainda do território brasileiro. Os outros países não é diferente. Mas com a criação dessa ZEE, que é a Zona Econômica Exclusiva, o que aconteceu? Os países que faziam fronteira com essa região do Ártico, eles puderam estender 200 milhas do seu território, ou seja, passaram a ter de 200 quilômetros do seu território 370 quilômetros, ou seja, passaram a usufruir de parte aqui do território do Ártico, ok? Na página 209... Na página 209 tem dois mapas, ó. Ártico, rota soviética de cabotagem da Sibéria, ou seja, de transporte aqui. E aí o segundo é Ártico, limites políticos do mar a 200 milhas. Então, aqui nesse mapa, olha, vocês podem observar que a linha rosa, ela mostra o quanto os países tinham o território em torno do seu continente, da sua massa continental. Mas a linha verde mostra o que seriam as 200 milhas. Então, eu vou pegar o exemplo aqui, ó, da Groenlândia. Então, a Groenlândia, que é um território dinamarquês, tá? Ele teria essa área aqui, ó, de exploração, fazendo parte do seu território, na linha rosa. No entanto, com essa criação dessa zona econômica exclusiva, ele passa a abranger um território mais ao centro, ó, fica mais lá no fundo, que é essa marcação verde. Então, é como se a região do Ártico aqui, olha, ela diminuísse, porque passa a ser as outras áreas dos países que fazem limite, ok? Isso é interesse político e econômico, tá bom? Então, sabemos, já estudamos isso sobre alguns países específicos, que existem alguns países com grande crescimento econômico, que a intenção é ampliar cada vez mais esse crescimento. E aí entram as questões políticas. Políticas porque interfere aí nas regras, nas leis, nas diretrizes e ampliam ainda mais a questão econômica. Afinal de contas, né? O país, o mundo gira em torno de um sistema econômico, que é o sistema econômico capitalista, onde a economia é economia de mercado. O que isso significa? Que todos os países, eles tentam ampliar ainda mais o seu comércio para lucrar mais, ok? Agora vamos lá que eu vou fazer os exercícios com vocês. Todos os exercícios. Atividade 1, aqui na página 207. Então, a atividade 1 fala assim: o Ártico é um continente, não é um continente, diferentemente da Antártida. Muitos consideram que o Ártico seja banhado pelo Oceano Glacial Ártico,
Outros acreditam que essas águas formem, na verdade, um grande mar fechado e não propriamente um oceano, cercado pelos continentes. De acordo com o que foi visto em aula, você acredita que seja um oceano ou um mar fechado? Justifique sua resposta. Então, vocês vão fazer uma análise aí do território e vão colocar o que vocês acreditam. Lembrando que essa resposta da atividade 1 não tem certo, não tem errado, e sim a sua compreensão e a sua interpretação disso. Até porque não existe uma decisão final, ok? O exercício 2, atividade 2, lá na página 211. Então, vamos lá. Leia as manchetes a seguir e responda ao que se pede. OTAN responde a Moscou com manobras em grande escala no Ártico. A Aliança Militar Ocidental manda uma poderosa mensagem a qualquer inimigo potencial, com o envio de 50 mil militares à disputada área polar, a 1.000 quilômetros da fronteira com a Rússia. Opa! Então, essa é uma informação. Segunda informação aqui, segunda notícia. Helicóptero russo é aprovado em todos os testes para operar no Ártico. O helicóptero Mi-8 está sendo intensamente testado no Centro de Aviação do Exército Russo, onde os pilotos de combate são submetidos a um rigoroso treinamento, ou seja, estão adentrando aí a um outro território. Por que a Rússia e a OTAN, comandada pelos Estados Unidos, estão enviando militares e testando o helicóptero para atuar no Ártico? Existe um interesse aí, né? Qual é esse interesse? B. Essa é a primeira vez que os dois países se envolvem em um conflito mundial? Justifique sua resposta. Então, tem aí os Estados Unidos e a Rússia. É a primeira vez na história que existe um conflito entre a Rússia e os Estados Unidos, uma disputa? E aí, lembrando lá de história, Primeira, Segunda Guerra Mundial, né? Será que eles estavam em conflitos? Relembrando um pouquinho aí dos pré-requisitos de história. Preencham aí, ok? E o último exercício do em casa. Vamos lá. O em casa. Leia o texto a seguir. Na borda do mundo, trajando um casaco camuflado, Yuri se aconcora perto do fogo no interior do seu grande chum. Lá fora, 7 outras dessas tendas cônicas estão dispostas em semicírculo. Os terrenos ondulantes da tundra siberiana avançam para o norte, rumo ao Oceano Ártico. Uma manada de renas pasta em uma colina distante, em meados de julho. O grupo de pastores nenetes, liderados por Yuri, está mais ou menos na metade de sua migração anual, que costuma levá-los a 600 quilômetros ao norte pela península de Umal, até o litoral ártico. A partir da leitura do texto, do que você aprendeu em aula, responda: como é o ambiente onde se encontra o grupo de pastores nenetes, que é um grupo populacional específico aí dessas regiões? Como é? O que ele descreve? Né? Quais são as características aí físicas, principalmente? B. Você saberia explicar por que o grupo migra todos os anos? Então, por que será que esse grupo é um grupo nômade, né? Ele está migrando, acontece isso todos os anos. E C. Justifique o título do texto, Na Borda do Mundo. O que significa esse título, né? Associando ao que já vimos do Ártico. Exercício 2. Leia a reportagem a seguir, que trata de uma nova atividade possível no Ártico.
A Maersk, a companhia de navegação dinamarquesa, enviou em agosto o primeiro navio de containers através da rota anteriormente congelada, partindo da cidade russa de agora complicou. Vladivostok e chegando com segurança com a sua carga de peixe congelado em São Petersburgo, após uma viagem de 37 dias, diz reportagem. Pesquise em um atlas onde se localiza as cidades de Vladivostok e São Petersburgo na Rússia. B. Qual a rota o navio percorreu entre as duas cidades? Lembrando que ele percorreu aí no território do Ártico, ok? Mas qual foi a rota que ele realmente percorreu? E C. Explique com base no que foi visto por que o navio dinamarquês conseguiu navegar entre as duas cidades russas. Né? Qual foi o período? Por que será que ele teve acesso? Será que estava tudo congelado ou não estava tudo congelado? Qual será que foi a estação do ano que aconteceu essa navegação? Ok? Rumo ao ensino médio. Então aí tem duas questõezinhas para respondermos. Duas senhoras questões, né? Leia o texto a seguir sobre os Samis, povo nativo da Lapônia, região ao norte da Europa e da Rússia. Então aqui tem o textinho, vocês vão ler e responder. Ok? É a interpretação, bem tranquilo. Lembrando que tem as características aí do Ártico, tá bom? Como são só duas características específicas, físicas, então vai ser mais fácil. E a segunda e última questão, observe o mapa a seguir, que mostra a extensão máxima do gelo na região do Ártico durante o verão de 2008 e a compare com a extensão média verificada em 1981 até 2010. Então, aqui mostra o que acontece aí, a média da extensão, que mostra a linha verde, e 2010, que é o laranjinha. O que aconteceu? Né? Quais são as características, o que mostra aí que tem acontecido nos últimos anos? Ok? Lembrando que está associado às questões ambientais. Combinado, turma? Tudo certo? Então, agora o quarto bimestre vocês verão a minha mão e a apostila de vocês, tá bom? Acompanhem, realizem os exercícios. Se tiver dúvida, me enviem. Combinado? Beijinhos, até a próxima. Tchau!